O cooperativismo está em festa. A Aurora Coop inaugura o seu mais moderno projeto industrial de processamento de carnes. Busca de crescimento de espaço no mercado. Planta erguida em Chapecó vai atender alguns dos mercados mais exigentes do mundo. Vamos produzir algo que a Aurora não tinha como produzir. Governador Jorginho Melo fez questão de estar aqui para validar a parceria com o cooperativismo catarinense. Isso é a cara de Santa Catarina. Tem mais. Banco Mundial está prospectando os cenários da extensão rural para definir as próximas diretrizes. Para ver como podemos responder a essas novas demandas do setor agrícola. O exemplo catarinense, desenvolvido pela EPAGRE, é um dos modelos que devem ser seguidos. Fazer a sucessão familiar acontecer na prática. Hoje vamos celebrar a geração de novos empregos, o protagonismo rural catarinense e um modelo de integração e de intercooperação que tem dado muito certo em Santa Catarina. Vamos juntos? Vocês são os nossos convidados. Bora lá? Cooperativismo em Notícia. Oferecimento. Cicobi, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. O nosso primeiro assunto de hoje tem a ver com o projeto de extensão rural desenvolvido pela EPAGRE ao longo de décadas e que está servindo de base para um estudo nacional que deseja melhorar ainda mais esse segmento. Em Florianópolis, técnicos da EPAGRE, da Secretaria da Agricultura, das cooperativas e do Banco Mundial traçaram as diretrizes que serão desenvolvidas logo à frente. Dominada por pequenos produtores rurais, onde a mão de obra familiar dita o ritmo do campo, Santa Catarina se tornou ao longo de décadas um exímio alimentador do mundo. Com 1% do território brasileiro, o agricultor catarinense faz milagres com as ferramentas que tem. Somos campeões nacionais em produção de suínos, maçã, cebola, ostras e mexilhões e também de pinhão. O segundo em carne de frango, arroz, palmito e peixes. O terceiro em madeiras florestadas, erva mate, maracujá, pêssego e alho. E o quarto em produção de leite, ovos, banana, trigo e aveia. Deu para entender? E isso tudo tem a ver com a assistência técnica que entidades públicas e privadas colocam à disposição dos agricultores. E um desses modelos é gerido pela EPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão rural do estado. O projeto de extensão rural no Brasil nasceu aqui em Santa Catarina em 1956, bem na época da Guerra Fria. A ideia era propor uma educação informal ao jovem do campo. Passados 68 anos e com enorme sucesso, esse projeto precisa de uma renovação. E é disso que nós vamos falar agora. Reunidos em Florianópolis sob a coordenação do Banco Mundial, extensionistas da EPAGRE, das cooperativas e de entidades do agro puderam defender suas bandeiras e sugerir mudanças nos processos de campo. É que o Banco Mundial está promovendo um estudo nacional sobre a extensão rural para os agricultores familiares com o objetivo de fornecer recomendações para os formuladores de políticas públicas e também para os investidores externos. Mesmo que o estado de Santa Catarina tenha uma estrutura que funciona muito bem, é sempre necessário revisar para ver como podemos responder aos nossos desafios, a questão da agricultura digital, a questão da agricultura sustentável, e é por isso que estamos fazendo esse estudo, para ver como podemos responder a essas novas demandas do setor agrícola e usando a questão da extensão rural e a assistência técnica como uma ferramenta para trazer aos agricultores o desenvolvimento que queremos trazer. Na verdade, está se pensando em algo mais moderno. Talvez o que se foi feito até aqui, nesses quase 70 anos, funcionou bem. Como faremos os próximos 70? É mais ou menos por aí. É isso, que sempre temos que, acho isso um ponto interessante de trabalhar no desenvolvimento, é que sempre temos que pensar como fazer
como mudar para adaptar aos novos desafios e esse eixo não quer dizer que o que foi feito não foi bom, mas trazendo as lições do que foi feito, como podemos adaptar aos desafios futuros. Esse estudo vai ouvir as demandas de 2 estados, especificamente Bahia e Santa Catarina, que adotam processos de extensão há longos anos, mas de forma diferenciada. E será a partir dessas metodologias que será formulado um novo Código Nacional. A extensão rural pública é o serviço de maior capilaridade no rural brasileiro. Ou seja, é o serviço que chega em mais lugares no campo, comparado com todos os serviços públicos que o Estado tem. Na agricultura é praticamente único. Então as políticas públicas voltadas para o rural, e especialmente para a agricultura familiar, para a segurança alimentar, os mercados institucionais, as questões ambientais, se a extensão rural não estiver conectada com essas políticas, elas dificilmente ou quase seguramente não chegam na agricultura familiar, que é o público que mais necessita dessas políticas. O nosso Estado sabe das importâncias de todas as instituições. Nós, como epagrianos, sabemos do nosso papel e sabemos da necessidade das parcerias com outras instituições que também fazem muito bem a extensão rural no nosso Estado. E quando as instituições se dão conta da necessidade de se relacionar e discutir uma política que atenda às famílias do meio rural, cada um pode fazer o seu da melhor forma possível e se complementando. E desta forma nós chegamos ao maior número de pessoas, cada um com as suas especificidades, e damos um maior ainda salto no que diz respeito ao desenvolvimento do Estado, né? Em relação à agropecuária, que é referência para o Brasil, as instituições aqui do Estado são referências. Nós somos um Estado na questão cooperativista, associativista, que chama a atenção do Brasil todo, e um Estado que trata a extensão, mesmo com as suas dificuldades, com um olhar para frente. E esse evento aqui nos dá esse apontamento e a necessidade de cada vez mais aproximar as instituições do nosso Estado. Assim que concluído, o estudo vai propor diretrizes de ações aos estados que ainda patinam na execução dos programas de extensão. Para o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, e o presidente da Ipagre, Dirceu Leite, ser referência em extensão rural deixa os catarinenses orgulhosos. Nós temos hoje uma diversidade de produção de Santa Catarina que dá o equilíbrio do setor do agro. Isso é importante porque quando não dá num lugar, dá no outro, quando não dá a produção de uma atividade, dá outra. Então, acho que esse modelo que Santa Catarina tem que preservar, e para isso nós precisamos de recursos. Aproveitamos para levar a representante Mário do Banco Mundial, o nosso projeto, né, do SC Rural, que são 150 milhões de dólares, 120 do Banco Mundial e 30 milhões de Santa Catarina, para nós podermos fazer a infraestrutura, fazer com que esse agricultor fique lá, que ele tenha energia de qualidade, que tenha internet, que tenha estradas boas, que tenha água e, finalmente, que tenha a garantia da produção, porque ninguém vai ficar trabalhando de graça, e essa atividade é uma atividade que você nunca tem a certeza que vai produzir. Então, ninguém trabalha sem ter aí a renda garantida, né? Então, acho que esse é o trabalho que está sendo feito. A Ipagre, nós estamos mostrando esse modelo de Santa Catarina para o Banco Mundial, e com certeza vão levar para lá o que vão ver aqui, as nossas experiências. Não foi por acaso que Santa Catarina foi escolhido como um dos estados que tem esse modelo para levar para o Brasil. A Ipagre tem trabalhado muito nesse contexto. Desde 2012, a gente vem tendo um programa aqui chamado de Jovem Rural e do Mar, onde a gente mostra para o nosso agricultor a importância que o campo tem, mostra a propriedade de um outro ângulo, mostrando as potencialidades de cada caso, e isso tem tido um grande sucesso. Ao longo dessa história, são quase 2 mil jovens capacitados, e desses, mais de 90% continuam na atividade. Então é fazer a sucessão familiar acontecer na prática e fazer com que o campo tenha certeza que vai ter gente trabalhando e produzindo alimento de qualidade para chegar à mesa do cidadão catarinense. Além de profissionalizar a cadeia agrícola, o estudo quer possibilitar a abertura de novos mercados, aumentando a renda do homem do campo, tendo uma produção brasileira ainda mais sustentável. Depois dos comerciais, vamos até Chapecó para mostrar o novo complexo industrial da Aurora Coop. Investimento de quase 600 milhões de reais
vai gerar perto de 700 empregos diretos. A gente imagina que ele vai atingir o ápice de produção com volume total, trabalhando em 3 turnos, em aproximadamente 4 a 5 anos. Cooperativas filiadas se sentiram valorizadas com esse novo projeto. Com a boa administração se tornou nisso que é hoje a Aurora, a terceira maior empresa de proteína animal do Brasil, né? Fiquem conosco, já voltamos. Cooperativismo em notícia. Oferecimento Cicobi, o Sesc Sescope Santa Catarina e Fecoagro Fertilizantes. Você acredita que tem gente que acha que o Cicobi é só para quem é do agro ou empresário? O Cicobi é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas, para quem navega para viver e para se entreter. O Cicobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Cicobi é para todos. Cicobi, mais que uma escolha financeira. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com o Nobre, que possui alga marinha litotânimo, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. O cooperativismo catarinense, que muito nos orgulha, não para de inovar. Segue marchando em frente. Com investimento de quase 600 milhões de reais, a Aurora Coop entregou o seu mais novo empreendimento voltado para o processamento de carnes. O objetivo é atender alguns dos mercados mais exigentes do mundo, principalmente na Ásia e na Europa. O evento, que reuniu mais de 300 pessoas em Chapecó, contou até com a presença do governador Jorginho Melo. Ela é gigante, tem uma estrutura moderna e fica dentro de uma área de 241 hectares, quase no centro de Chapecó, onde estão outras 37 edificações. Com investimentos de 587 milhões de reais, a Aurora Coop entregou à sociedade o seu mais novo projeto na área de processamento de carne. Daqui sairão industrializados para atender principalmente a exportação. Destinos: Reino Unido, Emirados Árabes e a União Europeia. Essa nova unidade está gerando de imediato 354 novos empregos diretos. Mas quando o complexo todo estiver em pleno funcionamento, serão 700 empregos, mão de obra suficiente para continuar acelerando a economia de todo o Grande Oeste. Essa planta entrou em operação no mês de janeiro, com uma primeira linha em funcionamento, e hoje ela já conta com as 4 linhas em operação. O complexo todo estará no ápice até quando?
A gente imagina que ele vai atingir o ápice de produção com volume total, trabalhando em 3 turnos, em aproximadamente 4 a 5 anos. Durante a solenidade de inauguração, a diretoria da Aurora Coop fez questão de mostrar aos visitantes os valores investidos nos últimos 3 anos, seja em modernização de plantas ou na ampliação de unidades, foram quase 3 bilhões de reais. O Brasil é realmente chamado a cumprir com um papel decisivo na alimentação da humanidade. E não vemos esse crescimento demográfico tão expressivo nas Américas, nem na Europa, mas tem uma Ásia em especial, uma África, que nós apostamos que as próximas gerações serão sim alimentadas com mais ênfase pelo Brasil. E o mundo exige um alimento mais prático, mais fácil de fazer, né? Eu acho que esse é o caminho também. Seguramente nós estamos avaliando todos os dias essas oportunidades, mas sempre levando em conta que as pessoas estão mais atarefadas e não tem mais aquele tempo para dedicar para ficar na cozinha meio-dia para preparar uma refeição. Então, olhando para esse cenário, essa nova planta tem a vocação de atender especialmente a esse tipo de consumidor que cada dia é crescente. Esse é um passo, mas a Aurora imagina outros pela frente, né? Bom, o nosso plano estratégico prevê certamente uma continuidade de busca de crescimento, de espaço no mercado, já que nós temos no campo, na base das 14 cooperativas, mais de 80 mil propriedades rurais que precisam produzir para poder sobreviver. Então isso pressupõe a necessidade de mais parque industrial para processar aquele produto que vem bruto do campo. Nós aqui vamos produzir algo que a Aurora não tinha como produzir antes, né? Que é a parte principalmente do destino do peito. Peito desfiado, peito integral, os próprios nuggets. Tudo que a Aurora não tinha como fazer ou fazia com pouco volume, aqui vai fazer 280 toneladas por dia. Então veja que aliás, uma forma, sem dúvida nenhuma, uma palavra meio acima de aproveitamento dentro da Aurora. Então tudo aquilo que nós conseguimos exportar, por exemplo, à Europa, que é peito, aquilo, peito cozido, peito que sai daqui e vai direto para a Europa, que hoje nós não tínhamos essa capacidade. E assim nós vamos produzir aqui, como eu te falei de imediato, 280 toneladas a dia, que isso aí na grande maioria é exportado, né? Claro que vamos procurar mercado, mas a responsabilidade nossa da construção disso aqui é a exportação. Tem um detalhe que me chama a atenção, o complexo todo, sei lá, 3, 4 anos, vai ter mais de 700 funcionários trabalhando, né? Talvez o mercado não entenda, só está vendendo produto. Não, ele está gerando mão de obra, que é uma mão de obra regional, que aquece a economia regional, que faz todo um círculo que começa lá no campo funcionar de fato. Olha, de inicial aqui deve ficar em torno dos 400 funcionários. Conforme nós vamos ampliando, não devido à máquina que tem aqui, mas ao mercado, né? Conforme o mercado vai ampliando, nós temos a capacidade de produzir. Então, à medida que nós aumentamos a produção, automaticamente nós conseguimos, ou teremos que conseguir mão de obra. Mas uma coisa especial, que eu repito, é nós termos a condição de aproveitar 100% daquilo que nós não tínhamos equipamentos para fazê-lo, entende? Então, certamente, as margens da Aurora melhor, né? E os mercados novos que nós vamos em busca de colocar esse produto. Parte do investimento feito nessa unidade aqui teve o apoio do BRDE e do FINEP, dinheiro que vai acelerar a economia catarinense, gerando mais empregos, além de fortalecer um dos princípios do cooperativismo, o interesse pela comunidade. O BRDE aqui tem uma operação de 100 milhões direta de crédito e mais uma carta de fiança bancária para garantir a operação com a FINEP de mais 57 milhões. Então, de certa forma, 1/4 aqui do investimento tem a nossa participação. E, de fato, o BRDE se orgulha muito dessa parceria que tem com o Sistema Cooperativo de Produção Agrícola de Santa Catarina. Crescemos juntos ao longo dos últimos anos, né? O Sistema Cooperativo é o nosso maior cliente, nós somos o principal fornecedor de crédito do Sistema Cooperativo e dessa união a gente ajudou, a gente tem muito orgulho de poder ter construído, ter ajudado a construir essa força que é o agronegócio aqui em Santa Catarina. O modelo de Santa Catarina, da pequena propriedade, é de você juntar o pouco
no muito que são o sistema cooperativo, traz um modelo único para o Brasil. Eu não conheço outro estado que tem esse modelo de cooperativas, ter uma indústria que busca matéria-prima nas cooperativas singulares e faz esse trabalho todo. Então é o bastante que faz a diferença para enfrentar o mercado. E a inteligência aqui das cooperativas de Santa Catarina, do modelo de Santa Catarina, criou isso que está dando certo. Eu digo, oxalá que o modelo cooperativista fosse um modelo, por exemplo, para fazer a administração pública. Eu acho que as coisas andariam diferente. O governador Jorginho Mello esteve aqui para reverenciar um cooperativismo que tem dado mostras de sua importância econômica. Hoje, todo o sistema agropecuário, sob o guarda-chuva da Aurora Coop, emprega mais de 95 mil pessoas. Uma inauguração como essa, o governador tem que estar. Isso é a cara de Santa Catarina. É por isso que nós somos fortes. É porque tem organizações como essa que fazem com que o nosso estado, mesmo sendo pequeno em área territorial, seja um gigante. Então é por isso que a gente tem que vir aplaudir. Isso gera emprego, isso gera imposto, isso gera divisa, isso gera crescimento. Então é uma obra que orgulha o Brasil. É por isso que Santa Catarina é competitivo, é por isso que os nossos produtos chegam em outros países, porque tem empresas como a Aurora, que é uma empresa que mais emprega. Tem 45 mil já? 45 mil emprego. Então isso não é pouca coisa. Cooperativas que são afiliadas, enfim. Então é uma honra estar aqui falando em nome do governo de Santa Catarina para dizer para o Neivor obrigado por tudo que eles estão fazendo para que esse estado seja cada vez mais forte e o sistema cooperativista, que em Santa Catarina deu mais certo do mundo. É um sistema imbatível. Então é por isso que eu vim aqui para aplaudir. Nos últimos 14 anos, a receita operacional bruta anual da Aurora Coop passou de 3 bilhões em 2010 para quase 22 bilhões em 2023. E esse crescimento exponencial tem a segurança das cooperativas filiadas. Para nós, Santa Catarina, ter uma Aurora no cooperativismo faz a diferença. Porque atrás de uma bela indústria, como estamos inaugurando hoje aqui a Aurora, em Chapecó, aqui se gera emprego, não só no meio urbano, mas também no campo, na produção de aves, na produção de suínos. Então acho que a Aurora faz a diferença para o cooperativismo em Santa Catarina. Então é uma grande honra a Santa Catarina ter no seu quadro uma cooperativa como a Aurora. Aqui, hoje o cooperativismo em Santa Catarina gera mais de 95 mil empregos. Então faz a diferença assim, para um estado pequeno como Santa Catarina. Deu para provar a força do conjunto das cooperativas. Né? De 55 anos atrás se reuniram as cooperativas para criar a indústria das cooperativas. Se cada cooperativa tivesse posto uma indústria, teria quebrado quase todas. E assim somaram as forças aqui e uma boa administração se tornou nisso que é hoje a Aurora, a terceira maior empresa de proteína animal do Brasil. Né? E além disso, de ser a maior indústria, mas também levando os cooperados junto, né? Porque não adianta só ter indústria se não tiver os cooperados das cooperativas, né? Que fornecem o leite, suínos e aves, que é super importante. Eu sempre falo do guarda-chuva das cooperativas, que é a Aurora, que é muito importante isso, porque se a gente hoje não tivesse a Aurora, nós pertenceria para quem? Existiriam as cooperativas? Então essa pergunta tem que se fazer todos os dias, que é a importância da união de forças. Isso foi demonstrado perfeitamente aqui com a Aurora Coop. E as cooperativas que têm assento no conselho sempre têm voz ativa. Ah, sim, as cooperativas todo mês tem uma reunião do conselho, da administração fiscal e com os presidentes também, todos os meses. E lá é discutido tudo o que passa na Aurora, né? O que se mudam de regra para o produtor, pagamento, recebimento, alguma coisa. E os investimentos sempre é discutido no planejamento estratégico também, né? Todos os anos que são feitos, e o planejamento estratégico agora é para 2035, né? Então é a longo prazo, que é uma coisa importante, que não é uma coisa que toda hora está mudando de rumo. É planejado, isso que é bom, e por isso que a central da Cooper Aurora
ela está crescendo por causa disso. Tem pessoas eficientes, competentes e com planejamento a seguir. Com suas marcas alimentando pessoas em mais de 80 países, a Aurora Coop segue mostrando ao mundo como se faz uma comida de excelência. Parabéns à Aurora Coop por mais esse investimento. Isso dignifica o cooperativismo brasileiro. A vocês que estiveram conosco, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até semana que vem. Tchau. Você acredita que tem gente que acha que o Cicobi é só para quem é do agro ou empresário? O Cicobi é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas, para quem navega para viver e para se entreter. O Cicobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Cicobi é para todos. Cicobi, mais que uma escolha financeira. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha litotânimo, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro.